E aí, beleza? Eu estou muito bem, espero que você esteja muito bem também. E seja muito bem-vindo a mais um vídeo aqui no canal. Hoje o assunto que eu quero falar é a goma xantana. E por que eu escolhi um assunto tão aleatório quanto a goma xantana, falar simplesmente de um ingrediente usado em muitas receitas sem glúten? Porque aqui onde eu moro é bem difícil de achar no comércio, assim, né, para comprar a goma xantana. E aí eu sempre pesquisei, quando eu comecei a fazer as receitas sem glúten, pesquisei algum tipo de substituto, mas cara, na boa, vai atrás da goma xantana que você não vai se arrepender. Existem outras gomas aí, mas nenhuma vai ter o resultado que a goma xantana tem. No final desse vídeo eu vou deixar também uma receita de um pão mais maravilhoso, o pão, pra gente ver aí a goma xantana em ação. Beleza? Então antes de começar aqui com o vídeo, quero pedir para você se inscrever no canal, também ativar as notificações. E como eu disse, eu quero que esse canal seja um fluxo de informações para as pessoas que precisam, que necessitem de informações, então compartilha com as pessoas que você conhece e sabe que precisam evitar aí o glúten. E também comente, deixa um comentário bacana aqui embaixo, de repente você tem alguma dúvida, alguma curiosidade, ou mesmo uma contribuição para mim e para as outras pessoas a respeito da alimentação sem glúten. Então vamos fazer aí esse fluxo de informações acontecer, beleza? Então, bora falar da goma xantana. Estou aqui com uma colinha, todas as informações que estão nesse papel eu tirei de um site chamado minhavida.com.br, bem bacana as informações que estão aqui, é isso mesmo, então bora lá. O que é a goma xantana? Ela é um aditivo alimentar e isso quer dizer o quê? Que ela nunca vai ser o ingrediente principal de qualquer receita, beleza? Ela é um aditivo para ali formar a receita, tá? Ela é feita a partir da fermentação de uma bactéria que se chama Xanthonomas campestris, e este micro-organismo ele é alimentado com açúcar e a glicose formada ali nessa fermentação dá origem a uma goma que ali no processo de fabricação, na indústria, ele é transformado num pó, um pó bem fininho mesmo, e por isso é bom ter um certo cuidado na hora de utilizar, porque se fizer sujeira ali com a goma xantana, cara, a caca tá feita, porque vai ser difícil de limpar. Isso porque a goma xantana ela reproduz algumas características do glúten nas receitas, beleza? Então para que ela serve? Ela é um espessante, emulsificante e estabilizante. Como eu disse, ela reproduz essas características do glúten. Então, principalmente a questão de unir os ingredientes que estão ali, os elementos, e também de dar elasticidade. Ela é tipo uma cola. E a goma xantana, você misturou com água ali, ela vira um grude mesmo. Beleza? Ela tem alguns benefícios para a saúde. Além de trazer saciedade, ela pode ajudar aí na melhoria do funcionamento do intestino, na redução do colesterol ruim, diminui também o índice glicêmico, então ela reduz ali o pico de insulina, e também pode ajudar na questão da prisão de ventre. Uma recomendação que se tem é que não se consuma mais do que 15 gramas de goma xantana no dia, mas 15 gramas de goma xantana é um absurdo, porque é uma quantidade enorme. A gente vai ver inclusive na receita que eu vou deixar aqui depois, que é bem pouquinha goma xantana mesmo que vai ali nas receitas, e ninguém vai pegar uma colher e sair comendo goma xantana pura. Uma curiosidade que ela tem é que apesar dela ser um carboidrato, ela ser proveniente ali do açúcar, que se usa para alimentar a bactéria no processo de fermentação, ela não engorda. Então o que acontece? De forma bem simples mesmo, bem simplória, o nosso organismo é incapaz de reconhecer, de identificar a goma xantana, então ele não absorve. Nosso corpo não absorve a goma xantana. Da mesma forma que ela entra no nosso corpo, ela sai, passa ali livrinha, lisa, e o nosso corpo não absorve. E por isso ela não engorda. Outra coisa importante de saber é que os materiais ali utilizados na fermentação da bactéria podem ser o milho, soja e também o trigo. Então quando você for comprar a sua goma xantana, tenha certeza de que ela não tem ou pode ter, né, os traços de glúten. Beleza? Então eu vou deixar aqui agora
a receita. Então esses aqui são os ingredientes que lado que ele tá? Aqui. Esses são os ingredientes da receita do pão. Pão top mesmo para você que é celíaco ou tem algum tipo de problema com glúten. Você não precisa deixar de comer seu pão no café da manhã. É só fazer essa receita super fácil e tá tudo resolvido. Informações que são bem interessantes de eu deixar aqui, porque talvez não ficou muito claro no vídeo, é que a massa eu bati na batedeira ali por cerca de 3 minutos só para misturar bem os ingredientes, e a temperatura do forno para assar esse pão e ficar maravilhoso foi de 180 graus. Fechou? Então vamos para a receita sem muita demora. Bom, então vamos para nossa receita de um pão de forma, sem glúten, sem lactose, super fácil de fazer. Primeira coisa que a gente precisa entender é que não é simplesmente misturar a goma xantana com qualquer farinha e pronto, a gente vai ter uma cópia da farinha de trigo. A goma xantana simula, né, algumas características do glúten, mas não necessariamente ela vai transformar qualquer farinha em uma cópia idêntica da farinha de trigo. Então a gente precisa ter um mix de farinhas e nos próximos vídeos a gente fala um pouco mais a respeito de cada uma. Beleza? Então esse aqui é um pãozinho simples e muito top, muito gostoso. O que a gente vai precisar aqui para nossa receita? Eu vou pegar aqui a batedeira. A batedeira eu vou usar por uma questão de facilidade, mas você pode misturar ali com uma colher de pau mesmo, fica bem facinho. Então aqui a gente vai misturar a nossa farinha de arroz, polvilho doce, nosso amido de milho, o açúcar, o sal e a nossa queridinha a goma xantana. Primeiro eu vou misturar esses ingredientes aqui com um fouet para que o fermento biológico seco não entre em contato direto com o sal, porque o sal pode matar o fermento. Então agora sim, depois de bem misturada aqui a nossa farinha, dá uma olhada aqui, virou... Aqui a estética dela tá bem parecida mesmo com uma farinha de trigo, mas é um mix, né? Então depois de ter misturado bem, aí sim a gente vai entrar com o nosso fermento biológico seco. Para você que é celíaco, intolerante, alérgico, enfim, toma cuidado com os ingredientes que você vai comprar e principalmente com o fermento. Porque a maioria dos fermentos contém glúten, então tem algumas marcas que não contém. Se você é celíaco, todos os produtos que você for comprar, verifica no rótulo se tem ou não tem glúten ou pode conter traços de trigo, enfim, que aí pode ter a contaminação cruzada. Agora eu vou colocar os 3 ovos, nosso óleo ou azeite aqui no caso, e o vinagre. E agora eu já vou colocar a água também, e eu não vou colocar de pouquinho em pouquinho. Essa água aqui eu já vou colocar toda na massa. E já a gente vai entender o porquê. E agora eu vou colocar na nossa batedeira. Ou então mistura aí com a colher de pau, né? Colocar a batedeira para funcionar, e aqui não precisa bater muito. Nossa massa já está pronta. É mais uma batida só para misturar os ingredientes mesmo, porque como tem polvilho e ele é um amido, quando a gente bate muito e esquenta, o amido ele começa a liquidificar e aí a massa pode perder o ponto. Então é só dar uma misturada. Caso você não tenha a batedeira planetária, mas tenha aquela batedeira convencional e quiser bater esse pão naquela batedeira, vai funcionar super bem também. Então essa aqui, ó, é a textura da nossa massa. Aqui eu já transferi a nossa massa para a assadeira e se você quiser, você pode dar uma alisada com uma colher, molha a colher ou então unta ali com óleo e passa aqui por cima, porque se você pegar com a mão direto, por exemplo, vai grudar e vai grudar muito, já que é uma massa bem molenga. E para cobrir, pode colocar um plastiquinho aqui para evitar que ela grude e cobre com um pano. Quando a massa estiver rente aqui com a borda da assadeira, aí a gente vai ligar o forno para pré-aquecer e deixar ela crescer mais um pouquinho descoberta. A minha massa está aqui prontinha e coberta e eu vou colocar ela para crescer dentro do forno.
Então o pão já fermentou, ele está aqui, olha só como que ele cresceu, né? Desenvolveu bem. Demorou mais ou menos 30 a 35 minutos a fermentação dele coberto. Aí eu liguei o forno, descobri o pão e esperei mais 10 minutos, de 10 a 12 minutos para o forno esquentar. Agora é só colocar ele para assar e aí vai demorar mais ou menos de 35 a 40 minutos para esse pão ficar pronto. Mas você vê aí quando ele estiver bem douradinho por cima. Fechou? Então é isso. Aqui está o nosso pão topzera que acabou de assar. Na verdade ele assou tem alguns minutos, eu deixei esfriar um pouquinho, não muito, porque um pãozinho quente feito na hora é top demais. E eu vou cortar ele aqui agora para provar. Ele fica com essas rachaduras, super normal, até porque é uma massa bem mole. Vou cortar aqui e vamos ver como é que ficou. Olha só como tá maciozinho, ó. A fumacinha saindo. E para provar, claro, aquela manteiguinha que não pode faltar num pãozinho quentinho. Derretendo a manteiga. Sensacional. Maravilhoso. O legal é que por ser um pão sem glúten, ele não tem assim tanta diferença de um pão convencional, um pão com trigo. É claro que tem suas particularidades, mas ele não é aquela coisa que você fala, nossa, que pão esquisito. Ele é um pão diferente, mas é delicioso. Top! Então é isso. Esse foi aí o nosso vídeo da receita do pão. Espero que você tenha gostado, que você tenha curtido muito. E, como eu disse, não é tão difícil assim de achar a goma xantana. Eu, particularmente, compro no Mercado Livre. Pega uma marca ali que seja bem bacana, acaba não saindo tão caro, porque como se usa muito pouquinho, rende bastante. Se você achar em alguma loja de produto natural, alguma casa de produto natural, e for celíaco, não compre a granel, beleza? Porque pode ter o risco de contaminação cruzada. Então esse foi o vídeo, espero que você tenha gostado, que você tenha curtido, deixa o like aqui, faça um comentário bem bacana. É isso e até o próximo vídeo.